Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar por voltar ao assunto da polémica em torno do Primeiro-Ministro depois de se ter revelado que a família de Montenegro pagou 715 mil euros a pronto por duas causas. Agora, aqui a parte principal que levanta questões é sobre a origem destes fundos. E neste contexto, Montenegro falou ao país e desafiou a oposição a apresentar uma moção de censura, mas também admitiu avançar com uma moção de confiança numa tentativa de clarificar a sua posição. Aliás, as reações não se fizeram esperar. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, sugeriu que se Montenegro continuar a ser Primeiro-Ministro, então deve-se desfazer completamente da empresa. Além disso, o Chega anunciou que votará contra uma eventual moção de confiança, aumentando a pressão sobre o governo. No entanto, o PS parece estar a segurar Montenegro no cargo de Primeiro-Ministro, ao anunciar que votaria a favor da moção de confiança. Entretanto, no panorama internacional, na reunião polémica entre Trump e Zelensky, Trump avisou o presidente ucraniano que ou assina um acordo ou então ficará a lutar sozinho, refletindo uma grande mudança na política externa americana. Aliás, já passaram 3 anos desde a invasão da Rússia à Ucrânia, com custos humanos e económicos devastadores para ambos os países, mas com contrações económicas mais expressivas na Ucrânia. Por exemplo, em 2022, a economia ucraniana contribuiu 8,2%, ao contrário da Rússia, que até tem vindo a aumentar o seu PIB desde 2022. Mas apesar destas tensões geopolíticas, Wall Street mostrou-se indiferente, fechando maioritariamente no verde, em parte devido aos resultados da inflação de janeiro que se mostraram positivos na América. Passando às notícias nos mercados internacionais, a Nvidia continua a surpreender com resultados impressionantes, com o seu segmento de automóvel e de robótica a registrar receitas recordes devido à forte procura por tecnologia de assistência ao condutor. Os resultados trimestrais da empresa superaram todas as expectativas, com a faturação trimestral a disparar 78% face ao último ano, embora as vendas para a China continuarem a ser uma preocupação, devido à criação de modelos como o DeepSeek. Contudo, após este entusiasmo inicial, as ações da Nvidia mergulharam mais de 8%, arrastando outras megacaps tecnológicas numa correção de mercado. Por outro lado, a Supermicro Computer disparou 12% após finalmente apresentar os seus relatórios financeiros que tinham sido atrasados pela empresa. A Salesforce também apresentou os resultados, superando as estimativas de lucros, mas ficando abaixo das estimativas em termos de previsões. E isto levou a uma queda de 4% nas ações. A empresa Dell também superou as expectativas de lucros e apresentou ainda fortes previsões para a venda de servidores de inteligência artificial em 2025. Contudo, as ações caíram cerca de 10% desde os resultados. A Snowflake surpreendeu com uma subida de 4% após superar as expectativas e expandir o seu investimento em inteligência artificial. No setor do entretenimento, a AMC superou as expectativas de vendas graças a filmes de sucesso que geraram uma forte procura. Na Europa, a Rolls-Royce disparou-se a 6% após superar as previsões de lucro e apresentar perspectivas otimistas. No setor automóvel, a Stellantis reportou uma queda de 70% nos lucros de 2024 face a 2023. Isto levou a uma queda de 8% nas ações. Por outro lado, a Xiaomi reduziu em 35% o preço do seu carro elétrico de luxo para competir com a Tesla e com a Porsche. Ainda no setor automóvel, a Mercedes anunciou que vai despedir até 15% dos seus trabalhadores na China face à queda acentuada das vendas naquele mercado. E por último, neste setor, a Tesla reportou uma forte queda na venda de carros na Europa, vendendo em janeiro apenas 50% daquilo que vendeu no ano anterior. Quanto à situação macroeconómica, Trump anunciou que irá efetivamente impor tarifas de 25% à Europa, algures em breve. E com estas tarifas, a pressão sobre o euro face ao dólar continua a aumentar. Tal como eu já referi noutros vídeos, face a estas incertezas económicas, poderá ser indicado guardar algum dinheiro em reserva, aproveitando assim também para rentabilizar essa reserva, tendo em conta também as variações cambiais do dólar e euro. Quanto a outras medidas relevantes no panorama global, a China prometeu contramedidas em resposta às políticas comerciais americanas, aumentando o risco de uma guerra comercial mais intensa. E a Microsoft anunciou que vai encerrar o Skype em maio, substituindo por uma versão gratuita do Teams, marcando o fim desta plataforma muito conhecida. Na América Latina, Javier Milei ameaçou sair do Mercosul e assinar um acordo com os Estados Unidos, uma mudança radical da política externa argentina. E quanto ao preço do petróleo, este caiu devido ao desentendimento recente na Casa Branca e também devido ao facto do Iraque ter retomado as suas exportações de petróleo. Passando ao mercado de cripto, o Bitcoin perdeu 22,5% desde os máximos de janeiro, refletindo a volatilidade deste ativo. Aliás, os ETFs de Bitcoin enfrentaram um recorde de saídas com 42 mil milhões de dólares a serem retirados em apenas 8 dias. Contudo, após estas quedas, o presidente Trump anunciou que irá avançar com uma reserva estratégica de cripto que irá incluir XRP, Solana, ADA, Ethereum e BTC, o que até lá levou algumas destas moedas a dispararem mais de 20% depois deste anúncio. Por último, no setor cripto, quero deixar uma atualização dos indicadores económicos, a começar pelo índice de altcoins que voltou a descer significativamente para
os 22, ficando assim abaixo do valor de 25 que marca a Bitcoin Season. E o índice do MED e da ganância acompanhou esta descida, estando agora nos valores de MED extremo. Agora, deixo também a mesma atualização dos fatores económicos para o mercado acionista, a começar pelo índice de Buffett, que recuou abaixo dos 200% e que de seguida recuperou ligeiramente, mas agora está abaixo dos 200, evidenciando uma forte correção nos mercados. E quanto ao índice do MED e da ganância, voltamos a um estado de MED extremo, o que também sinaliza uma boa altura para encontrar oportunidades nos mercados. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings a sair na próxima semana, em que apenas destaque a Adobe a lançar os resultados no dia 12. Passando agora a Portugal, começamos pelos destaques nas empresas, em que a NOS apresentou resultados muito positivos, com os lucros a subirem 21,4% em 2024. Em contraste, os lucros da EDP caíram 16% em 2024, mas apesar desta queda, a empresa propôs subir o dividendo em 3% para 20 cêntimos. E a EDP Renováveis também sofreu com uma queda de 13% nas ações, embora o CEO tenha classificado esta reação como exagerada. No setor bancário, o lucro do BCP atinge um valor recorde de 900 milhões de euros, impulsionado por mais clientes e menos crédito mal parado. Em notícias positivas para a indústria portuguesa, os drones da Takeover e viaturas pesadas da Toyota Caetan entraram na lista de compras de Macron, depois da sua visita a Portugal. Quero também deixar um destaque para esta notícia que mostra que Portugal está abaixo da média da OCDE em todos os indicadores de satisfação com serviços públicos. Além disso, existe uma grande disparidade salarial entre Portugal e os 10 países europeus para onde os portugueses mais emigram, o que ajuda a explicar a contínua saída de talento, onde, por exemplo, o salário médio bruto dos jovens na Suíça é de 38 mil euros anuais. Quanto ao estado da economia, a inflação abrandou de 2,5% para 2,4% em fevereiro, o que é um sinal positivo para as famílias portuguesas. E para terminar, o Instituto Nacional de Estatística confirmou que a economia portuguesa cresceu 1,9% em 2024, um valor modesto, mas positivo considerando o contexto europeu, e que ainda ficou abaixo da taxa de inflação, levando assim, em média, a uma diminuição do nosso poder de compra. Deixa nos comentários o que achaste do vídeo e também se estás a aproveitar esta altura de queda para reforçar as tuas posições, pelo menos daquelas empresas que tens mais interesse. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.